Contos Novos, Mário de Andrade. Terceiro conto do livro, 1º de Maio. Contextualizando, essa história se passa no Rio de Janeiro. E os personagens dessa história, eles são tratados como números, eles não têm nomes, e sim números. Isso é uma referência, não só uma referência, é também um tipo de manifestação. Porque assim, algumas empresas, elas usam números em vez de nomes para os seus funcionários. Ou seja, acho que são 3 personagens que aparecem ao longo da história, e esses 3 personagens eles são datados como números, nomeados como números. Desculpa se estiver ecoando moto lá no fundo, mas é o tempo todo. Eles são tratados como números. E é isso. Eu vou... Se mais alguma observação durante o meu resumo, eu vou contando aqui. 1º de Maio. O 35 queria celebrar o dia 1º de Maio. Acordou cedo, não se incomodava com o que seus companheiros de trabalho achavam. Ele iria folgar naquele dia. Estava louco para entrar em uma multidão e socar a fuça de um polícia. Ele nem sabia direito do que se tratava o dia, só sabia que era o dia dele, dos operários, e que várias capitais pelo mundo, várias cidades do mundo, teriam grandes manifestações nesse dia. Bem, o que está dizendo aqui é que o 35, ele não conhecia direito o significado do dia do 1º de maio, dia do trabalhador, ele apenas sabia que era o dia do trabalhador, e a vontade dele naquele dia era socar a fuça de um polícia. Isso fala várias vezes no livro, que a vontade dele era entrar numa manifestação e brigar. Era brigar e bater num policial. Ele era um homem forte porque trabalhava como carregador de mala na Estação da Luz. E naquele dia, ele não foi trabalhar, mas os outros operários foram. Os outros operários estavam normalmente trabalhando, mas ele queria estar no feriado, porque era dia do operário e ele se considerava um operário, trabalhador. Ao sair no dia, ele percebeu que se direcionava para o lado da onde ele trabalhava na Estação da Luz. Por lá estavam todos os estabelecimentos fechados. Passou pela estação pelos seus colegas, e eles lhe caçoaram. Então ele se sentou na Praça da Luz. Ele foi sair de casa, no dia, e daí ele, sem perceber, inconscientemente, ele estava se direcionando para o lado de onde ele trabalha. Ou seja, como naquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, estava dizendo aqui que ele tinha o costume de ir. Ele nem sabia porquê, mas ele estava indo para o serviço. Daí os colegas dele ficaram caçoando ele, porque ele não tinha ido trabalhar no dia, quando ele passou por lá, e todos os estabelecimentos em volta estavam fechados por ser um feriado. Bem, o 35 leu o jornal no dia, e no jornal dizia que poderiam ter vários motins durante a tarde no Largo da Sé, isso em São Paulo. Mas a polícia já estava por lá. A polícia havia permitido uma grande reunião com o secretário do Trabalho no Palácio das Indústrias a portas fechadas. Ou seja, poderia ter uma rebelião no Largo da Sé, mas a polícia cercou lá, e no Palácio das Indústrias ia ter uma reunião com os funcionários, presidida pelo secretário do Trabalho a portas fechadas, lá dentro. Ele também leu que deputados trabalhistas desembarcariam às 9 horas na Estação do Norte, do outro lado da cidade. Então, ele leu também que às 9 horas esses deputados trabalhistas iriam chegar na estação, e ele pensou que ia ter uma grande multidão lá para aplaudir os deputados trabalhistas, porque eram quem representavam os operários. Ele quase chegou atrasado lá, porque ele estava quase no horário, ele foi pegando os... Como é que é o nome daqueles negocinho? Não é... Trem... Ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado lá e... Deixa eu achar onde eu parei, perdão. Chegou atrasado. Não havia, ele chegou pouquíssimo atrasado lá, mas não havia ninguém. Então ele começou a perguntar por lá se os deputados não estavam,
E daí um funcionário de lá disse que eles tinham acabado de descer do trem. Só que não tinha ninguém lá, um pouco de imprensa só, mas nenhum funcionário para aplaudir e eles saíram em grandes carros. Daí, nisso, o 35 ficou furioso porque não havia encontrado o que ele queria e voltou a casa a pé para almoçar. Bem, não eram nem 13 horas, 1 hora da tarde, e o 35 já estava no Parque Pedro II, perto do Palácio das Indústrias. Aos poucos iam chegando dezenas de operários por lá. O 35 topou com o 486. Esse é outro personagem da história e ele também tem nome de número. Topou com o 486, que policiava a Estação da Luz. Era valentão e anarquista. Era um homem que tinha pinta de valentão, era um cara parrudo, e ele era anarquista, ou seja, ele não acreditava em forma de governo, e sim o que quer dizer aqui que ele acreditava na balbúrdia, na desordem. Mas no fundo ele era apenas um covarde. E os dois começaram a falar sobre a Revolução. Daí, aqui eu simplifiquei para começar a falar sobre a Revolução, mas na obra está escrito que eles começaram a conversar sobre toda a ideia, o plano e se aprofunda mais. Porque o que eu estou trazendo aqui é só um simples resumo. Um resumo bem resumido mesmo, porque são várias folhas e uma folha e meia. Nisso, 3 homens saíram bem vestidos do palácio e convidaram a todos para entrar. A polícia começou a mandá-los para dentro. Ou seja, enquanto eles estavam conversando, alguns 3 homens bem vestidos saíram de dentro do Palácio das Indústrias e começaram a chamar todos os operários para lá para começar a reunião. E tinham dezenas de operários por lá. Tinham muitos mesmo. E os policiais começaram a mandá-los para dentro. O 35 e muitos outros operários se dispersavam de lá. Não por medo, mas sim pânico. Ou seja, essa parte aqui, o que está dizendo é que alguns estavam entrando, só que algumas pessoas estavam com muito medo, porque era um local fechado e a polícia estava mandando eles entrar. Então, alguns operários, eles estavam se distanciando de lá, eles estavam tentando tomar outros rumos para não entrar, porque eles não sabiam o que a polícia ia fazer com eles. Isso demonstra uma incerteza sobre a segurança que a polícia deveria trazer. É o que a obra traz. O 35 pensou em ser um exemplo e entrar lá. Mas só pensou, ele não foi. O 35 nessa hora ele tinha pensado assim: eu vou entrar e vou servir de exemplo para todo mundo entrar atrás de mim. Porque o que eu tô fazendo? Eu tô indo embora e tá todo mundo indo embora. Se eu entrar, todo mundo vai querer entrar. Mas ele pensou isso, mas não fez. A covardia dele foi maior nessa hora. Só que no livro não trata dessa forma como covardia. Mas ele só pensou em fazer, mas não fez. O 35 ficou cerca de 2 horas no Largo da Sé, olhando a multidão. Ele ficou vendo o povo passando por lá durante um tempão. Após as 17 horas, teve fome e decidiu voltar para casa novamente. Sempre tomando em mente a moça do apartamento. Essa moça do apartamento, ela é um personagem que ele cita várias vezes na obra. Eu só citei agora no finalzinho, mas fala várias vezes na obra. Essa moça do apartamento é uma moça que ele diz aqui, ele chama ela de safada e várias outras coisas durante a obra, mas apenas em pensamento. Porque, pelo que parece, aqui eles tiveram um romance no apartamento dela e ele fica pensando nela repetidamente e fica pensando em um pretexto para poder ir lá e consumar o ato novamente. É o que está escrito aqui, mais ou menos. Mas ele não tem por que fazer isso, pensando na mulher do apartamento, mas sem pretexto para visitá-la. Ao caminho, pelo Parque da Luz, viu um café aberto. Esbanjou seu dinheiro em cafezinhos e pão com manteiga, até comprou uma maçã. Ele tinha dinheiro no dia, de manhã cedo, ele preferiu não comprar nada porque ele estava querendo economizar. Só que daí, como o dia dele já tinha dado errado, ele pegou, foi no cafezinho, tomou café, comeu pão com bastante manteiga, diz na história, e ele ainda comprou uma maçã. Os trens chegavam e
e os carregadores se dispersavam. Daí ele foi para a estação para pegar um trem para ir para casa dele, porque ele não queria voltar andando de novo como ele fez da primeira vez no almoço. Os trens vinham chegando e os carregadores se dispersavam. Um grupo de pessoas começou a chamar pelo Velho 22, o terceiro personagem da história. É um senhor, o nome dele é 22, ele também era um carregador como o 35. Um grupo de pessoas chamou o Velho 22. Suas malas não cabiam no carro. Deram-as para 22 guardá-la e foram embora. Então ficou o 22 lá no meio da rua, ele tinha que guardar as malas, só que eram malas pesadas, ele era um velhote. E o velho 22, meio sem saber o que fazer com aquelas malas pesadas, ele ficou parado lá. Ele estava pensando e o 35 o ajudou. O 35 foi lá e ajudou ao 22. O 22 pensou que o colega queria dividir o ganho, que o 35 ia ajudar e depois ia pedir metade do dinheiro pelo serviço. Mas o 35 apenas esmurrou o velhote de brincadeira, deu um murrinho no velhote, acho que nas costas, mais ou menos pelo conta da história, e os dois caíram na risada e saíram andando. Bem, a história termina assim, ele não queria trabalhar nesse dia e no final ele acabou tendo que ajudar o outro a carregar a mala, mas ele fez isso porque ele queria e não por trabalho. Algumas conclusões têm que ser tiradas por si próprio. Nem precisei das laranjas.